Olá, você sabe o que é a Ordem Rosa Cruz? A Ordem Rosa Cruz poderia ser pensada como um tipo de religião ou seita? Esta foi a pergunta do Walter Cota. Ele escreveu para o Religare, pedindo para a gente abordar o tema. Nós então convidamos o grande conselheiro Amorque, região Minas Gerais 1. Estou aqui com Geraldo Adriano de Oliveira. Ele vai nos ajudar a entender a sugestão, a pergunta do nosso telespectador. Como vai, Geraldo? Tudo bem, professor Flávio? Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é nosso. E para discutir um tema como o que o nosso convidado apresentou sobre a Ordem Rosa Cruz. Muito bem. Faça como Walter Cota, escreva para o Religare, dê sugestões, caminhe dúvidas, críticas. O e-mail para contato é religare@tvhorizonte.com.br. O Religare é um projeto de extensão do mestrado em Ciências da Religião da PUC Minas. Bem, então, o que é a Ordem Rosa Cruz e por que, às vezes, a pergunta, né, pelo o que é a Ordem Rosa Cruz, Geraldo, faz pensar alguma coisa no âmbito da religião, no âmbito das seitas, enfim. Qual que é essa relação? Pois bem, professor, a Ordem Rosa Cruz não é nem uma religião e nem uma seita. Na verdade, ela é uma organização internacional, né, e místico-filosófica. Então, como nós entendemos o misticismo, ele faz o religare, que é o conhecimento, aproxima o conhecimento da religião. Então, é uma ordem de conhecimento. Então, não é religião, não tem dogmas e nem crenças. O estudante de misticismo, ele busca algo a mais do que a crença, a fé pura. Ele busca um conhecimento. Então, esse é um dos propósitos do estudante de misticismo. Ele é um buscador que só as respostas religiosas, vamos dizer assim, da crença em si, não atende à sua expectativa interior. Então, ele busca algo mais. Sim. Qual que é a história da Ordem Rosa Cruz? A Ordem Rosa Cruz, na verdade, ela remonta às escolas de mistérios do Egito Antigo, há 1500 anos antes de Cristo. E, naquela época, os iniciados, né, se reuniam nessas escolas para aprofundar nos mistérios da vida, as leis naturais, que eram as inquietações que eles tinham naquela época. O faraó Tutmés III, em 1500, ele unificou todas essas escolas numa única ordem. E, um século depois, o faraó Amenhotep IV, conhecido como Akenaton, é que deu uma regra geral, né, unificando todo o estudo, o conhecimento. Paralelamente, ele foi o primeiro faraó, ele fundou, em paralelo, a primeira religião monoteísta na história da humanidade, né? Sim, que depois verdade. Veio... Alguns dizem até teria influenciado o judaísmo posterior. Isso. E aí, por um motivo, né, quando na sua morte, retornou novamente o politeísmo e esse assunto só voltou na história muitos anos depois, né? Sim. Então, e do Egito até nós hoje, qual que é a trajetória, né? Pois é, do Egito, na verdade, a ordem ela passou pela Grécia, muitos dos grandes filósofos, né, Platão, Sócrates, Tales, tiveram no Egito, fazendo suas visitas, conhecendo esse modelo de escola, os estudos daquela região, levou para a Grécia, né, apesar das escolas lá, Pitágoras com sua escola tradicional, e aí veio o caminhar da história. A ordem, ela está presente desde essa época, e ela mudou ao longo dos anos de nomes pelas perseguições políticas, religiosas que haviam naquela época, né? Até Sim. pelas intolerâncias que haviam. Qual seria o nome original? Hoje, desde 1909, a ordem é conhecida como Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz Amorque. Né? Então, desde 1909, esse nome é unificado no mundo Sim. todo. Essa é a terminologia. Sim. E agora, antes não havia um nome assim? Teve alguns nomes que eu não me recordo aqui, sim, mas tem outros nomes. É uma história imensa, né? Imensa. Agora, com essa denominação, desde 1909, então, e presente em todo mundo? Em todo mundo. Na verdade, antes de 1909, né, voltando aqui um pouco na história, Sim. ela passou também pela Europa Antiga, no século XVII, e também com os filósofos lá. Ela se fez presente através de 3 grandes manifestos que foram conhecidos em 1614, 1615 e 1616. Esses manifestos foram escritos por alguns filósofos da época, Rosa Cruz,
colocando para a humanidade naquela época, na Europa, aquela crise de valores que ela vivia nesse século, né? Sim. Então, colocando uma necessidade de humanismo, de mais espiritualidade, e a gente vê que é atual até hoje, né? É isso que eu pensava aqui agora. A gente sempre fala do nosso tempo como tempo de crise, mas cada época viveu também... Viveu seus momentos, né? Seus momentos, seus maus pedaços. Né? Isso. Então, naquele momento, na Europa, surgiu então esses manifestos colocando a posição da ordem perante aquelas dificuldades que a humanidade vivia, e principalmente na Europa em si. E depois, né, vamos dizer assim, no mundo atual, foi a partir de 1909, com Harvey Spence Lewis, um escritor, jornalista, filósofo. Ele foi à Europa para resgatar a ordem nas Américas. Então, ele foi responsável pelo ressurgimento do atual ciclo da Ordem Rosa Cruz nas Américas e, posteriormente, no mundo todo, onde está com essa terminologia, né? Antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amor. Sim. Antes de entrar no cotidiano da Ordem Rosa Cruz, né? Uhum. Falando ainda de história, né? Tem um movimento místico-filosófico, você citou filósofos, uhum. mas falou também de problemas de natureza política e religiosa. Uhum. Como que, ao longo da história, se dá essa relação, né, com o poder político e o poder religioso? A ordem, na verdade, não é uma religião. Isso. Ela é apolítica, não é sectária. Nos seus estudantes tem homens e mulheres de todas as crenças, todas as classes sociais, e sempre foi assim. É uma escola, né? Então é livre. E, na verdade, a necessidade que ela teve de, em alguns momentos, né, se proteger pelas perseguições que haviam, mas não porque ela tem nenhum cunho nesse sentido. Sim, uma concorrência no âmbito político ou uma concorrência no âmbito religioso, né? Nenhuma. O grande objetivo, assim, vamos dizer, da ordem é o aperfeiçoamento do ser humano, né? Ele aprimorar para níveis superiores de consciência, né? Então, esse é o grande objetivo. Sim. E o tempo que você usou é uma escola? É uma escola. Sim. E hoje, qual que é o funcionamento dessa escola? Uhum. Né? Você é chamado um grande conselheiro aqui em Minas Gerais. Eu vi aqui que é uma região... MG1. MG1. Porque Minas é muito grande, são 2 grandes conselheiros, né? Sim. Eu fico responsável por capital, norte e centro-oeste, e tem um outro no sul de Minas e outra região. Sim. Bem, a ordem, né, desde 1909, então, com esse ressurgimento, ela passou a ter um conhecimento escrito, que até então esse conhecimento era passado dentro dos templos, né, oralmente, né, de ouvido, né, pouco ouvido, né, e a partir de 1909, então, esse conhecimento passou a ser em forma de monografias. E essas monografias são enviadas para a residência do estudante, e ele dedica um tempo no seu lar a estudar, praticar os exercícios, né. Então, paralelamente, em 1909, quando lançou esse conhecimento através das monografias, foram também criadas as grandes lojas e as lojas, os organismos afiliados, para que houvesse um ponto de encontro dessas pessoas de mentes afins, que pudessem ali discutir, ter seus fóruns, as suas convocações, né? Então, foi criado também paralelamente em 1909, 1915, mais preciso. E a grande loja de jurisdição de língua portuguesa, ela se encontra no Brasil. Então, todos os nossos estudos que saem da grande loja de língua portuguesa abrangem Portugal, alguns países da África e o Brasil, que é o maior, né, de língua portuguesa. Sim. E essa aproximação, até na linguagem, com a maçonaria? Há uma relação explícita? Não. A terminologia loja, grande loja... Isso, não, na templo. verdade... Isso. Na verdade, são ordens distintas, né? Sim. Talvez por causa de remontar a tradição primordial, muitas organizações tradicionais têm esses termos, né? Então, mas na verdade são ordens distintas. Sim, não há um paralelo, uma filiação, uma vinculação. Não, como existe muitos maçons que são Rosa Cruz que são maçons, na Ordem Rosa Cruz nós temos estudantes de todas as religiões. Sim. Sabe? Então nós temos budistas, temos católicos, batistas, metodistas. Então, na verdade, o que a gente estuda, o que a gente vai fazer com aquele conhecimento é da responsabilidade de cada um. Ele pode estudar e praticar,
ou não. Ou se de repente algum tema ele achar que aquilo está em conflito com o que ele pensa, ele é livre. Vamos continuar conversando no segundo bloco. O que é a Ordem Rosa Cruz? Qual a sua origem? Estas e muitas outras perguntas estão sendo respondidas aqui hoje no Religare pelo nosso convidado, Geraldo Adriano de Oliveira. A gente vai para um breve intervalo. Até já. O Religare hoje fala sobre a Ordem Rosa Cruz. Eu converso com o grande conselheiro AMORC, região NG1, Geraldo Adriano de Oliveira. Este tema foi sugerido por um telespectador, Walter Cota. Faça como ele. Às vezes demora um pouquinho, o Walter sabe, né? Já tem um tempo que ele pediu, mas a gente consegue sempre atender o pedido do telespectador. Então faça como ele, mande uma sugestão, pautas para o nosso e-mail, religare@tvhorizonte.com.br. Bom, o primeiro bloco foi dedicado à história, um pouco aí o que as pessoas andam pensando, perguntando, você esclareceu sobre isso. Agora, qual é o ensinamento da Ordem Rosa Cruz? O que ela pretende ao promover esse desenvolvimento humano? É assim mesmo? Isso. A Ordem, né, Flávio, como nós conversamos, é o despertar do ser humano mesmo, né? Ela hoje prima pelo humanismo, pela espiritualidade. Através dos nossos estudos, dos diversos temas, a gente adquire conhecimento, né? Como nós falamos aqui, a gente estuda os grandes filósofos, a origem das principais religiões, e tudo isso não é para um conhecimento intelectual, simplesmente. Na verdade, o grande objetivo é transformar esse conhecimento em sabedoria, é utilizar esse conhecimento. E como que a gente faz isso? Na verdade, é voltando-se para o nosso interior. Na Ordem, a gente estuda isso, a gente sabe disso, né? Que onde é que está realmente a questão do sagrado, a questão da consciência, né? Então, nós voltamos muito para o nosso interior, para a interiorização, que é ali que a gente sabe que está o sagrado, é ali que a gente sabe que nós devemos desenvolver. A pessoa que é consciente de Deus nela, que ela é Deus, ela já sabe tudo. Então, muito do que a gente estuda, o que a gente pratica, é para tomar consciência da nossa essência divina. Então, muitos dos nossos exercícios de meditação, de harmonização, nos levam a essa interiorização. É claro que o conhecimento intelectual, histórico é importante, nos auxilia nisso, né, nessas reflexões. E todas as reflexões que nós fazemos, nós voltamos para o nosso interior, para a nossa consciência, onde nós vamos achar as verdadeiras respostas. A Ordem Rosa Cruz, ela não nos promete, ela não nos dá respostas prontas. Pelo contrário, quando a gente entra buscando essas respostas, nós somos treinados a procurar mais as respostas. Então, a gente fala que o estudante Rosa Cruz, ele é um buscador. Então, ele vem com bastante questões. Agora, eu queria adquirir são ferramentas, métodos de poder buscar essas respostas. Que, na verdade, as grandes respostas do nosso entendimento estão no nosso âmbito, na nossa alma, que é o atributo maior de Deus em nós. Sim. Agora, essa concepção de Deus, ela encontra assim, uma diferença bastante significativa em relação ao conceito de um Deus pessoal distinto do ser humano e distinto da própria realidade. Quando se fala, né, que Deus sou eu, o que é mesmo que se quer dizer? Isso. Né? E qual que é a consciência desse outro modo de pensar? Esse modo de pensar. A Ordem Rosa Cruz não vê um Deus como algo isolado, um ser pessoal, né? Para a Ordem, Deus é uma inteligência universal, criadora e mantenedora de tudo, da natureza, do homem, de tudo. Deus é impossível de ser... criar um adjetivo para Deus. Deus é tudo, né? Deus é tudo, onipresença, onipotência, onisciência. E o atributo maior de Deus no ser humano é a sua consciência, é a sua essência divina. E é para lá que a gente volta. Então, quando a gente quer realmente nos harmonizar com Ele. Sim. E para o nosso desenvolvimento. Sim.
A pessoa que entra, né, e começa a fazer para a ordem, começa a fazer os estudos, ela vai chegando a essa consciência passo a passo, há uma orientação nessa direção. Como que se dá efetivamente a formação do membro da Ordem Rosa Cruz? Na verdade, a gente começa então com os estudos, né? Existem alguns experimentos que a gente faz. Eu acho que uma das primeiras coisas do estudante é a reflexão. É aprender a refletir sobre alguns aspectos. E principalmente, nós falamos da antiguidade aqui, e falamos da Grécia, falamos dos vários filósofos. A ordem, no passado, ela foi muito ligada aos alquimistas, né? Então, o pessoal às vezes tem uma visão que o alquimista, que ele só transformava os metais pesados, o chumbo, em ouro, mas dentro dos conceitos da Ordem Rosa Cruz, essa transmutação, na verdade, são dos aspectos mais negativos nossos, né? Os nossos defeitos, nossas intolerâncias, transmutando para aspectos opostos, melhores, nas virtudes. Então, na intolerância, na tolerância, no egoísmo, na misericórdia, na compaixão. Então, muitos desses exercícios nossos ajudam nós nessa transformação. Então, a partir do momento que você reflete sobre determinados temas, você começa a colocar a sua mente temas altruísticos para você fazer reflexão. Coisa que o dia a dia, às vezes, as pessoas não fazem. Uma reflexão sobre a vida, sobre a importância dela nesse meio, na natureza, nas relações com sua família, com seu próximo. Então, a gente começa os estudos, né, nessas reflexões. Sim. Como que isso impacta no cotidiano da vida de um membro da Ordem Rosa Cruz do ponto de vista ético, moral? Isso não é só a prática no trabalho, a vida familiar. Há uma orientação nesse sentido, imagino? Os nossos estudos, né, então são 12 graus, né, a gente estuda, e esses graus, cada grau dedicado a uma temática, a um assunto, uma parte de saúde, a outra a parte, né, da origem das religiões, e cada grau, um desenvolvimento psíquico mesmo, e então cada grau a gente vai adquirindo certos conhecimentos. Agora há uma transformação muito grande, e ao mesmo tempo muito sutil, então só as pessoas que estão realmente tem essa sensibilidade, vamos dizer assim, consegue perceber essa mudança no seu dia a dia. Que consegue realmente, a pessoa melhora como uma pessoa humana, como o melhor pai, o melhor filho, o melhor companheiro. A pessoa vai transformando. Sim. Né? Você traz esse material, o domínio da vida, trata-se... A Ordem Rosa Cruz, né, a gente fala que viver bem é uma questão de equilíbrio. E um dos termos que a gente usa é que o estudante, se ele é sincero, se ele pratica, ele começa a adquirir o domínio da vida, que essa é uma grande meta, né? De conseguir ter um domínio da sua vida, viver em equilíbrio. E esse livreto é um livreto que apresenta a ordem. Tanto ele é disponível assim, como numa versão também pela internet, pelo site da MORC. Depois a gente deixa o site aqui. Então, com esse material, aqui as ideias principais? Não, esse aqui é um material aberto, né, para divulgação mesmo, aberto às pessoas. Os materiais a gente recebe, à medida que você é filiado, você vai recebendo essas monografias em casa, para você ir estudando, fazendo aquelas reflexões, aqueles exercícios. A gente tem alguns exercícios também de concentração, de memória, de criação mental, que a gente desenvolve também essa parte psíquica também, né? Sim. As pessoas que orientam esta formação, são pessoas já com uma larga trajetória, aí ela se habilita a orientar os novos estudantes? A Ordem Rosa Cruz, Flávio, na verdade nós não temos nenhum guia. Posso? Claro, à vontade. Por favor. Nós não temos nenhum guia espiritual, não tem. Os ensinamentos nossos remontam à tradição antiga. Então são os ensinamentos dos grandes filósofos, dessa origem, né? Então, agora, o conhecimento, ele é pessoal. A gente começa a estudar e o desenvolvimento é pessoal. Vai de acordo com a sua dedicação, da sua evolução, né? Então, essas monografias, elas são revistas, tem um conselho, né? Que ela é com o nosso imperator, que é o presidente da Suprema Grande Loja, né? Através do seu conselho, que faz revisões periódicas, né? Nesse material para trazer ele mais para a atualidade. Mas os grandes conceitos já são os conceitos tradicionais que vêm da tradição primordial. Sim. Então, o caminho se faz, cada um, né? Estão recebendo esse material, se encontram eventualmente para discutir, para compartilhar isso? Isso. Em Belo Horizonte, né, nós temos aqui 3 organismos afiliados. Nós temos uma loja ali na Avenida Portugal,
681, no Jardim Atlântico, a loja Rosa Cruz Belo Horizonte. Sim. Temos um no Sagrada Família, na Rua Itajubá, 2076, e tem um ali na Serra, na Rua Erval, 606, esquina com Monte Sião. Então, lá, além das atividades para os membros, a gente tem algumas atividades abertas também ao público. Então, nós temos temos feito lá a meditação aberta ao público. O que é essa meditação? A pessoa às vezes passa, lá a gente deixou umas faixas, né, divulgando também. A pessoa tem a oportunidade de conhecer um pouquinho o que a gente estuda, que a gente pratica, um pouco dos nossos estudos. Então, nesse encontro, aí a pessoa faz um relaxamento dirigido, a gente lê uma mensagem, a gente faz uma reflexão sobre essa mensagem e, na sequência, a gente faz uma meditação. Então, basicamente, essas 3 atividades que a gente faz voltado ao público nesses dias, né, normalmente às quintas-feiras à noite, nas 2 lojas, e no Serra, às quartas. Sim. Bom, mas o nosso telespectador, como está no Brasil todo, ele vai ter mesmo de ver o nosso blog para ver um acesso, né, talvez um endereço na internet para localizar, caso queira, né, se filiar e conhecer a Rosa. Se filiar, conhecer, né, aprofundar no conhecimento da Rosa Cruz Amorque. Olha, eu agradeço muito, Geraldo, todo o esclarecimento que você trouxe, tanto do âmbito histórico quanto do âmbito do conteúdo, do dia a dia, né, da ordem. O Religário fica muito feliz em poder, né, trazer para os telespectadores essa visão tão ampla, né, tanto de segmentos propriamente religiosos ou daqueles que não são propriamente religiosos, mas que contribuem para a religiosidade. Né? Exatamente. Muito obrigado. Nós agradecemos e desejamos a todos uma paz profunda. Obrigado. E igualmente. Né? O Religário hoje fica por aqui. Detalhes sobre este programa você acompanha no nosso blog, pucminas.br/ppgcr. Já agradeci a presença do Geraldo de Oliveira e agradeço agora a sua companhia por acompanhar sempre o Religário. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religário, Conhecimento e Religião. Se separa do profano, então há um espaço sagrado, um espaço profano. Essa é uma visão, não que ela não apareça em África em nenhum momento, em nenhum lugar, mas ela, em geral, uma perspectiva mais tradicional das religiões tradicionais africanas, isso não aparece. Sim. O mundo dos vivos, o mundo dos mortos, é tudo, o céu, Deus, deuses antepassados, é tudo muito entrelaçado. Cantarela, nós vamos continuar semana que vem a conversa, né? No próximo Religário nós vamos continuar, né, o tema literatura e religião. Por enquanto, hoje ficamos, né, por aqui, como estamos, né? Mas na semana que vem nós voltaremos ao tema aqui com o nosso convidado, o professor Antônio Cantarela. Obrigado pela companhia nestes 5 anos de Religário e até a próxima semana.